Ei pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisãozinha aqui bem rapidinho, né? Pra gente aumentar o desempenho aí e ficar com consciência tranquila aí para a prova de química, né? Os assuntos abordados serão funções orgânicas, características do carbono, reações orgânicas, né? Então faremos algumas questões aqui que abordarão os assuntos da nossa VG, tá ok? Sendo bem sucinto e bem objetivo, né? Vamos lá. Seguinte. Essa questão aqui, tá? É uma questão que ela com certeza vai estar na nossa VG abordando um assunto, né? Que é sobre funções orgânicas. Então, se nós observarmos essa questão, vamos ler aqui junto. Ele vai falar de características, identificação, aliás, de funções orgânicas. Ah, uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas, as espécies Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida a elas, composto A, né? E aí você tem que, quando pressentem o perigo, expelem o feromônio do alarme, que é o composto B. O que diferencia cada um desses sinais pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas. Primeira coisa que você tem que se tocar aqui, ó, ele está perguntando aí qual a função orgânica, né? Olha, esse carboninho aqui, né? Como é que ele se apresenta? Assim, ó. C, deixa eu melhorar aqui. Vamos fazer aquele negócio mais interessante. Vou trazer essa estrutura, para cá. Você tem que esse carbono estar ligado, né, a esses tracejados aqui. E aí está ligado a dois hidrogênios. Vou colocar o hidrogênio para cima, vou colocar o hidrogênio para baixo. Ligado aqui, ó, eu vou ter a hidroxila, o grupo H. Oxigênio ligado a hidrogênio. Então, se você observar a hidroxila ligada a carbono, certo? Esse carbono sendo saturado, tá vendo que não tem nenhuma ligação nem dupla nem tripla. Que função é essa? É um álcool. Primeira função, é um álcool. Você tem que tomar cuidado com essa funçãozinha aqui, com essa estruturazinha aqui, ó. Que aí você vê e não consegue identificar, né? Como é que seria ela? Eu vou colocá-la bem para cá, ó. Vou trazer ela para cá, tá certo? E aí, vamos lá. Como é que seria? Eu tenho ligado o CH3, né? CH3 bem aqui, ó. Aí eu venho C. Esse C tá ligado a dois oxigênios, ó. É sempre um para cima, com dupla, e outro oxigênio fazendo papel de heteroátomo. O que é um heteroátomo? Ele vai ficar entre dois carbonos. Observe que eu tenho entre parênteses, ó, assim, ó, CH2, aí parênteses. Isso quer dizer que esse camarada vai se repetir, tá certo? Vai estar aqui, ó, entre um oxigênio e outro carbono. Então vai ser assim, esse CH2, tá? Ele vai estar entre parênteses. Então ele vai ficar aqui, ó, CH2, aí continua para cá com o nosso CH. Ligado a outros CHs. CH3, CH3, que não é importante, né, de fazermos agora. Porque o nosso foco, galera, o nosso foco é aqui, ó. A gente desmembrou, tá certo? A gente detalhou isso aqui, ó. Esses dois oxigênios aqui, ó. Eles ficam assim. E essa estrutura é uma estrutura, dá pra gente ver melhor agora, é a estrutura de um éster. Então nós temos aí o álcool e o éster. Então a gente vai atrás do item que tem álcool e éster, tá ok? Qual seria esse item no caso? Seria o item, respostas, ficaria no item C de casa, álcool e éster.
respectivamente, tá ok? Tranquilo? Então vamos para outra questão agora, rapidinho. É só você identificar as funções principais: fenol, álcool, ácido carboxílico, que mais? Fenol, éster, éter, aldeído. Ó, tem que dar uma olhadinha e se apropriar dessas funções orgânicas, tá ok? Pessoal, essa questão, segunda, é muito fácil. Ela vai falar da classificação do carbono. Lembra que o carbono ele vai ser primário, é um carbono primário, quando ele está ligado a nenhum outro carbono. Tá aí, ó, um exemplo. Tá certo? Ele pode ser também primário se ele estiver ligado a apenas um outro carbono. Ó, vou apagar agora. Esse aqui é um carbono primário. Vou dar um exemplo de outro carbono primário. Seria assim, ó, vou apagar aqui. E aí eu vou colocar ligado a esse carbono um outro carbono. Este carbono que eu vou destacar agora, este carbono bem aqui, ele é primário, né? Porque ele está ligado a apenas um outro carbono. E assim vai. Se ele estiver ligado a 2, secundário, 3, terciário, 4, quaternário. A questão pede para que você destaque, né, priorize os carbonos primários. Diga quais são os carbonos primários presentes nessa estrutura. Moleza. Lembra que cada vértice, cada encontro desse aqui, ó, cada pontinho desse, que é o encontro dos tracejados, dos traços, são carbonos. Carbono, carbono. Então vamos ver. Quem é carbono primário? É esse aqui. Opa, peraí, deixa eu colocar direito para não confundir. Peraí. Vou circular só o carbono mesmo, tá? O carbono é esse aqui, ó. É primário. Esse também é primário. Esse também. E esse também. Concorda comigo? Esses carbonos estão ligados só. Um carbono. Tá ligado só a um. Também é a mesma coisa. E aqui também é a mesma coisa. Então eu tenho quantos carbonos primários? Quatro. Quatro seria a resposta. Tá ok? Então até agora espero que esteja tirando as suas dúvidas aí para que você faça uma boa prova, ok? Vamos fazer agora a questão de número 3. Na questão de número 3 ele diz assim, ó, o ácido acetil salicílico de fórmula. Qual a fórmula do ácido acetil salicílico? É a fórmulazinha dele. Então, olha, vamos destacar aqui o que é importante, ó. Isso aqui é uma estrutura já conhecida nossa de um ácido carboxílico, né? E aqui, ó, quando eu tenho, tá certo? Esse camarada aqui é um ácido carboxílico. Eu vou ter que apagar aqui, ó, o ácido carboxílico para não te confundir, tá? Vou apagar bem aqui, ó. Ele está muito grudado aí, muito pertinho da outra. Então vamos lá. Eu tenho aqui o ácido carboxílico, vou fazer aqui bem mais apertado. E vou fazer de outra cor o ácido. O ácido não, a outra estrutura. Essa outra estrutura aqui é isso tudo, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Pega aqui. O que que você tem? Você vai ter um éster, tá certo? Por que que é um éster? Porque você tá vendo aí, ó, que eu tenho carbono ligado com dupla e esse mesmo carbono está ligado a outro oxigênio. Carbono ligado com dupla com oxigênio e esse mesmo carbono está ligado a outro oxigênio. Que por sinal está ligado a outro carbono, tá? O carbono aromático aqui. Tem bem aqui, onde eu estou fazendo uma bolinha aqui, ó, destacando com azul, é outro carbono, tá certo? Então eu tenho ácido carboxílico e éster. Qual é o item que apresenta essas funções? Ácido carboxílico e éster, não é éter. O éter, pessoal, é quando você tem apenas um oxigênio, ó, entre dois carbonos. Então a diferença do éster para o éter é que no éster eu tenho dois oxigênios, ó, tá vendo? Um, dois. E no éter é só um oxigênio, tá bom? Fica entre os carbonos. Seria a resposta, o item, seria o item D, tá certo? Tranquilo? Vamos para outra agora. Questão de número 4. Bem rapidinho, que é uma revisãozinha. Não para cansar, mas para fixar os principais
pontos que estão na prova, tá certo? Então vamos para a questão de número 4. Na questão de número 4 tem o seguinte. Com relação a esse composto que você está vendo aí, tá certo? É correto afirmar que ele apresenta. O que apresenta esse composto? É uma cadeia carbônica cíclica? Não é só cíclica, tem a parte aqui, ó, desculpa, que está aberta também. Então não é só cíclica. Cadeia carbônica aromática, homogênea, ela é aromática. Mas homogênea, olha aqui esse oxigênio, ó. Esse oxigênio bem aqui, ó, ele é um heteroátomo. Ele está entre um carbono e outro carbono. Quando tem um elemento químico diferente de um carbono, entre esses dois carbonos, entre carbonos, eu tenho que esse elemento químico é um heteroátomo. Então você tem uma cadeia heterogênea, não é uma cadeia homogênea. Fórmula molecular C17H16ONF. Aí, poxa vida, eu vou ter que contar os carbonos tudinho, não é necessário. Atenta para uma coisa. Ele está te dizendo que o flúor é um. E aqui, só de cara, você tem quantos flúors? 3. Então não pode ser o item C também. D. Somente átomos de carbonos primários? Não, só bem aqui, ó. Só esse bem aqui, do aromático, ele é, esse aqui, aliás, ele é terciário, ó. Tá ligado a um para cá, tá ligado a outro para cá, tá ligado a outro aqui, ó. Então não temos só carbonos primários, não. Então, por eliminação, seria o item E. Cadeia carbônica mista e heterogênea. Ela é mista porque tem uma parte aromática e tem uma parte aberta e heterogênea também. Ok? Muito simplesinho essa questão. Seria o item E, nesse caso, né? Vamos agora para a questão de número 5. A vitamina K3 pode ser representada pela forma: quantos átomos de carbono e quantos de hidrogênio nós temos? Só contar, né? Isso aí é a questão mais boba que tem no mundo. Você vai ter só contar. Vamos contar? Colocar os carbonos que estão disfarçados aí não aparecem. Vamos colocar apareceiros para a gente depois contar. Tudo isso aqui é carbono, galera. Ó, tudo é carbono, né? Cada encontro de um traço com o outro é carbono. A gente faz só o quê? Só conta, né? Vamos só contar. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos. Então seria C11, a fórmula química, né? Quantos hidrogênios? Lembra que o carbono é quaternário. Aliás, ele é tetravalente, faz 4 ligações. Esse carbono aqui, ó, tá fazendo 1, 2, 3. Precisa de um hidrogênio. Todos precisam de um hidrogênio do aromático, tá bom? Esse aqui do mesmo jeito precisa de um hidrogênio. Aqui também precisa de outro hidrogênio. Aqui também precisa de outro. Esse não, ó, porque ele tem uma ligação, duas, três e quatro. Então não precisa, assim como esse também de cima não precisa. Esse aqui também não precisa, que tem quatro. Esse também tem quatro. Esse aqui, ó, tem três. Uma, duas, três ligações, precisa de outra. Vamos contar os hidrogênios agora. Vamos lá. Eu tenho, ó, hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho um hidrogênio, dois, três, quatro, cinco. 5 mais 3, ó, tenho 8. Então a quantidade de hidrogênios é 8. Então eu tenho C11H8. Quantos oxigênios? 2. O2. Então ele diz, nessa molécula existem quantos carbonos e quantos hidrogênios? 11 carbonos e 8 hidrogênios. Seria o item D de dado. Tá ok? Tranquilo. Vamos para outra agora. Vamos para a sexta questão. Sexta questão, vamos lá. Ele diz o seguinte: na sexta, em uma cadeia carbônica, um átomo de carbono é considerado quaternário quando ele está ligado a outros 4 átomos de carbono, pessoal. Né? Pronto. Ou seja, quando está ligado diretamente a 4 outros átomos de carbono, seria o item, a resposta, certo? Seria o item outros átomos de carbono. 4 outros átomos de carbono, certo?
tem nem o que fazer, essa questão está dada, né? Vamos para a questão de número 7. Questão 7. Atualmente, grande parte da produção industrial do ácido clorídrico provém de reações que ocorrem entre compostos orgânicos e cloro. O composto orgânico, a cadeia carbônica e o cloro. O nome disso é cloração. Nós vamos ter uma reação de substituição. Você vai tirar um hidrogênio dessa cadeia e vai colocar um cloro. Aí já começamos, a partir da sétima questão, a falar sobre reações orgânicas. Até então, até a sexta, era características do carbono, era funções orgânicas, era justamente classificação das cadeias carbônicas, tá certo? Agora nós vamos entrar no assunto de reações orgânicas. E como foi dito aqui, ó, essa sétima questão vai ter como resposta o item E. Então, toda a substituição de cloro, né, quando é o benzênico, é chamado de reação de substituição. É isso que ele diz aqui. Porque ele fala que esse ácido, um exemplo é a cloração do benzeno. Cloração nada mais é do que você substituir um hidrogênio do anel por um cloro. Tá ok? Colocar cloro no anel. Para você colocar isso, você tem que tirar o hidrogênio e substituir pelo cloro. Tá ok? Vamos para a questão de número 8 agora. Questão 8. Uma reação de saponificação. Ah, mas foi muito falada. Reação de saponificação foi só o que a gente falou. Então, reação de saponificação dizia a reação de fazer sabão. Para você fazer o sabão, você precisa de quê? Uma reação de saponificação vai ser uma reação entre um ácido carboxílico, né? Preferência, ácido mais base, produzindo o sal orgânico mais a água, né? Mais H2O. Ok? Nesse caso aqui, a gente vai ter isso sendo observado justamente no B, certo? Você vai ter essa questão sendo observada no item B de bola. Ok? Certo. Então vamos agora para outra questão. Na nona questão, tem dizendo o seguinte: a simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia ou óleo de cozinha pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada a continuação da questão 8, né? Qual seria o item que você marcaria? Saponificação, certo? A ação de redução é quando você tem diminuição de oxigênio ou aumento de hidrogênio na substância. Epoxidação, quando você forma um ciclo, né, no qual esse ciclo vai ter o oxigênio como heteroátomo. Em substituição, você tira um dos átomos e coloca o outro. Esterificação é a formação de ésteres, que não é esse o caso. Então você vai ter aí uma saponificação, reação de sabão, que é a continuação da outra questão que a gente falou. E para finalizar a nossa revisão, a gente vai comentar aqui a questão de número 10, que diz o seguinte. Na questão de número 10 eu tenho uma reação de esterificação, formação de ésteres, é uma reação que visa a formação de um éster. Esse tipo de reação sempre vai acontecer entre um ácido carboxílico e um álcool, formando também água além do éster. Água além do éster, certo? Então seria o item
sair de casa. Pessoal, espero que com essa pequena e breve revisão eu tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas, a fazer alguns esclarecimentos. Qualquer coisa me procura que eu estou à disposição, tá legal? Um grande abraço, galera, e até mais.